um vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal. Dando continuidade aqui, o resumo, a leitura desse projeto, leitura bíblica de 2026, nós vamos continuar falando sobre o livro de Gênesis. É o livro que nós estamos lendo esse mês, Estamos lendo 3 capítulos por dia para que nós possamos até o final do ano de 2026 concluir a leitura da Bíblia Sagrada. Eu não estou postando toda a leitura aqui porque não tem como, todo dia estar postando a leitura desses 3 capítulos. Mas estamos fazendo um pequeno resumo, falando sobre o livro de Gênesis. Fica até o final do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu joinha para nos ajudar, segue o nosso canal e deixa um comentário aí nos vídeos, Que Deus possa te abençoar a sua vida, a vida da sua família, sua vida espiritual, que Deus possa renovar, que Deus possa te conceder vitória, bênção nesse ano de 2026. Falando de outros personagens aqui, nós falamos de Noé, agora vamos falar de Abraão e Sara. Foram dois personagens que se destacou, tem um destaque nesse livro de Gênesis, porque eles foram usados, foram escolhidos por Deus, E Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão é um exemplo de fé. Então, Deus faz um chamado ali para Abraão, E Abraão foi considerado também Abraão e Sara, os pais de uma nação chamada de povo escolhido de Deus. Abraão, homem de fé, obediente, seguiu aquilo que o Senhor deixou, de orientação, direção. Deus deu uma direção para Abraão, que ele deveria sair da sua parentela e ir para outro lugar que ele não conhecia. Ele foi pela fé e Deus honrou, Deus prosperou. E através de Abraão e Sara, Deus estabeleceu ali, uma grande nação. De Abraão e Sara nasceu uma grande nação, que é a nação de Israel. Foram escolhidos de Deus, Está relatado no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo... O capítulo 12 está relatada essa história. No capítulo 25 até o versículo 28 está relatada a história de Abraão e Sara, que foram 2 personagens importantes nesse livro de Gênesis. Deus operou milagre na vida deles, Teve um episódio que Sara era estéril, ela não podia ter filho, e ali Deus, depois de idades avançadas, Deus faz um milagre, visita a vida de Sara, e ela concede um filho, Concede filho. Filho ali, ela dá um filho para Abraão, Então tem toda essa história que é interessante, importante que você leia. E outro personagem muito importante, que o fruto desse filho aí dos dois foi Isaac. Abraão teve Isaac, fruto do milagre. Isaac, teve todo um destaque também na história de Gênesis, para dar continuidade à promessa de Deus. Isaac também, filho da promessa, para dar continuidade àquilo que Deus já havia prometido para Abraão. E Isaac e Rebeca, Rebeca, esposa de Isaac, no capítulo 21, verso 1, e no capítulo 35 até o verso 29, vai relatar a história de Isaac. Como que Isaac conheceu Rebeca, como que eles casaram. Abraão manda o seu servo ali, escolher ir até a casa de Rebeca para ali escolher a Rebeca para ser esposa de Isaac. Tudo está relatado aqui, e esse casal foi muito importante para dar continuidade à história, à promessa que Deus tinha feito para Abraão. E filho de Isaac e Rebeca nasce Jacó. Que tem uma importância, relevância, e um personagem também faz parte do livro de Gênesis, Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. Foi importante Jacó, filho de Isaac com Rebeca, para dar continuidade à promessa que Deus havia feito a Abraão. E de Jacó, Jacó ali tem 12 filhos. Entre esses 12 filhos tem um personagem que destaca o principal, que foi José.
que já no final do capítulo, aí, no capítulo 30, vai até os 50, tem toda essa história de José, né? E Jacó também tem toda uma história, teve Esaú também, filho de Isaac com Rebeca, nasceram Jacó e Esaú, irmãos gêmeos, né? E teve toda aquela rivalidade dos dois, né? O Esaú, que eles eram gêmeos, só que o Esaú nasceu primeiro e o Isaac nasceu ali, né, logo depois, puxando o calcanhar de Esaú, e o Esaú era o primeiro, ele tinha a primogenitura, depois ele vende a sua primogenitura, ele engana, aí depois entra Jacó junto com a Rebeca, engana Isaac, teve toda aquela confusão, depois o Jacó teve que fugir da face de Esaú, né, por causa dessa rivalidade, por causa da primogenitura que Jacó tinha enganado seu pai juntamente com a sua mãe e tinha pego ali a primogenitura, e dele foge, depois ele volta, se encontra com Esaú, faz as pazes. Tem toda essa história aqui no livro de Gênesis, essa confusão toda, né? Mas no final das contas, tudo era um plano, era um projeto de Deus para cumprir a promessa a qual Deus tinha feito a Abraão. Então, aí de Jacó, que Jacó tem 12 filhos, né? E um desses 12 filhos é José, que um personagem muito importante, que foi fiel, obediente a Deus, e foi usado tremendamente por Deus através da sua obediência. Ele resistiu ao pecado, fugiu do pecado, fugiu da mulher de Potifar, por causa, os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele era mais querido dos seus pais, o José, ele era o mais querido, era o mais próximo ao seu pai ali, né? A palavra fala que Jacó amava mais José, né? Então ali, os irmãos ficam com ciúme, com inveja de José, vende José como escravo, né? Coloca ele dentro de um posto ali, pensaram até matar, tirar a vida de José, mas acabaram vendendo José como escravo. José é levado ali para o Egito, né, como escravo. Chega lá, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Aí teve toda aquela história que a mulher de Potifar ali tentou, né, agarrar José, tentou, né, ficar com José. José foge e José é acusado de estupro pela mulher de Potifar. E José, ele vai parar numa prisão, no cárcere, sendo acusado de estupro, né? Tudo isso tem sido relatado aqui no livro de Gênesis. E dentro da prisão ali ele fica um bom tempo. Aí teve o sonho, né, do padeiro, do copeiro, e através ali de Deus, né, Deus agindo na vida de José, Deus dá interpretação de sonho para José, e José vai e interpreta os sonhos ali que aqueles dois tiveram, tanto o padeiro mor quanto o copeiro, né, que tiveram sonhos ali, foi interpretado. E tudo que o José falou ali aconteceu com a vida daqueles dois, né? Um morre, o padeiro morre, o copeiro volta para o palácio. E quando esse copeiro vai para o palácio, José diz o seguinte: lembra-se de mim quando estiver, né, junto ao rei lá no palácio, né? Fala de mim, né, para que ele, né, José tinha esperança que o rei, né, podia soltar ele ali, que ele estava preso, encarcerado, e passou um bom tempo encarcerado. E Deus abençoava José. Mesmo na prisão, José era um homem, se tornou um homem de confiança ali naquela prisão. José ali firme com Deus, né? Mesmo sendo escravo, caindo na prisão, no cárcere, José não desistiu de buscar a Deus, né? E Deus honrou José, né? José passou por um processo. Tudo aquilo ali era um plano de Deus para abençoar o povo de Israel, para dar continuidade à promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Ali, lógico que eles não entenderam, mas futuramente José entendeu, né, o que Deus iria fazer na vida dele. Então, depois de longo período, o faraó teve sonhos ali da questão das espigas magras, espiga gorda, vaca magra, vaca gorda ali. Teve um sonho, o faraó ficou perturbado e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Então, o copeiro se lembra de José, aí fala de José para o faraó.
Faraó manda trazer José do cárcere, né, para pudesse interpretar aquele sonho. José vai buscar a Deus e Deus dá a revelação daquele sonho para José, dá a interpretação do sonho, e José fala ali o sonho para o faraó, tudo que Deus tinha falado com ele. E faraó ali, né, acata aquele sonho de José e fez tudo conforme José tinha feito. Que era 7 anos de seca, 7 anos de fartura primeiro que eles iam ter, depois eles iam passar por 7 períodos de fome, que era para ajuntar todos os alimentos que eles pudessem nos 7 anos de fartura, e assim fez, né? E Deus prosperou naquela nação através de José. E o faraó colocou José como administrador, como governador ali do Egito, né? De escravo, de prisioneiro, ele se tornou governador, né? Deu poder a ele, né? Agora José, de escravo, ele se torna uma figura importante, um governador do Egito. E os irmãos de José, juntamente com o pai de José, que ficou lá na terra lá distante, tiveram que vir, porque lá estava faltando comida, escassez, quando chegou o tempo de seca lá, né, eles estavam passando a cidade e vieram até o Egito buscar alimento. Aí José encontra os seus irmãos, teve toda a história, né, que ele prende ali os irmãos, segura um dos irmãos dele, manda trazer o primogênito, o Benjamim, depois ele, né, segura ali um dos seus irmãos, manda trazer o pai, teve toda aquela história, né, até chegar um ponto que ele contou a verdade ali, os seus irmãos ficaram surpresos, espantados, porque José que eles haviam vendido, eles achavam que estavam mortos. Eles tinham contado uma história para Jacó ali, que José tinha morrido, mas na verdade José estava vivo e agora era governador. E teve todo aquele drama, né, que José fez, aquele suspense com seus irmãos, até chegar um ponto que ele falou a verdade. E eles ali, os irmãos de José, ficaram pasmos, né, se humilharam ali diante de José, com medo, né, que José fizesse alguma coisa com eles, mas José acabou perdoando e teve um encontro com seu pai, com seus irmãos, e eles foram abençoados. E através de José, Deus salvou vidas, né? E o Egito prosperou através da obediência de José, né? José foi obediente, fugiu do pecado, não se rendeu ao pecado, não desanimou, não desistiu, né? José foi considerado sonhador da Bíblia, né? Então tem história extraordinária em Gênesis que nós podemos aprender, né, sobre fé, sobre persistência, sobre obediência, né, como Deus agiu na vida desses personagens aqui, né, que foram importantes, que Deus usou tanto Adão, quando criou Adão e Eva, depois Noé, Deus, né, através da fidelidade, da obediência de Noé, através da obediência de Abraão, né, Deus usou Isaac, Jacó, José, para, né, que a promessa de Deus fosse cumprida na vida de um povo a qual ele havia criado, né? E palavra-chave do livro de Gênesis é Deus, né? Autor, consumador de todas as coisas, criador de todas as coisas, o ser supremo que está acima de tudo e de todos, e Deus tem um controle de tudo, né? Nada saiu do controle de Deus, né? Deus criou o homem, mas deixou ele, né, com livre-arbítrio de fazer sua escolha. Infelizmente, o homem escolheu desobedecer, pecar, e em consequência disso veio as consequências do pecado, né? Através da desobediência veio as consequências, morte, né? Humanidade conheceu o pecado, e através de Adão e Eva o pecado entrou no mundo. Céu, né? Aqui no livro de Gênesis vamos aprender sobre o céu. Deus criou esse espaço, céu, estrela, sol, né? As estações, água, rios. Deus fez a divisão de todas as coisas, criou terra, né? Semente de todas as coisas, as plantas, natureza, tudo perfeito que Deus criou, lindo e maravilhoso que Deus criou, né? Devemos observar mais a natureza, né? Quando você observa, você fala, não tem jeito, isso aí foi Deus mesmo que criou. Não tem como, do nada, sair tudo perfeito assim, tudo no seu devido lugar, né? Não tem como. Por mais que tem outras
né, outras teorias de Big Bang, não sei o quê, mas eu acho que não tem como dizer não existe Deus, né? Porque as coisas são tudo do seu devido lugar, tudo perfeito, né? Apesar do homem, Deus criou o homem, deixou o homem, deu livre-arbítrio, deu sabedoria, e o homem usa, né? Infelizmente o homem usa essa sabedoria que Deus deu para destruir a natureza, destruir, né, tudo que Deus deixou de bom e do melhor, né? Poluir, né, o ser humano, descontroladamente o homem tem poluído, tem destruído aquilo que Deus criou de perfeito, né? E vai chegar um momento, a própria Bíblia vai falar que vai chegar um momento que Deus, né, através de Jesus Cristo, vai voltar, vai vir e vai destruir tudo, né? Aqui fala da descendência desses personagens, descendentes, e vai falar da descendência de Abraão, né? Então, mais ou menos é isso que nós lemos aqui. Fizemos um pequeno resumo. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Mas leia, medite para que você possa conhecer a história real, né? Conhecer um pouco de Deus, um pouco da criação e um pouco da queda do homem, né? Um pouco de personagens que foram perseverantes, que obedeceram e que Deus honrou, né? Deus honrou esses personagens. Deus, né, apesar deles ter passado por prova e luta, mas Deus honrou, Deus deu vitória, Deus deu bênção. É isso que Deus tem para nós, bênção e vitória, né? Quando surgir uma prova na sua vida, uma dificuldade, lembre-se que é um processo de Deus para alcançarmos a vitória, para alcançarmos o topo, para alcançar a salvação. É necessário que você passe por prova, por luta, né? Então não desista, né? Quando você estiver passando por luta e prova, lembre-se que tem um Deus que está com você, que aquilo ali é momentâneo, vai passar e a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. É o que eu desejo para todos, bênção da parte de Deus. Forte abraço, até um próximo vídeo, se assim o bom Deus nos permitir. Ficam todos na paz, fiquem todos com Deus.